Olá, seja bem-vindo à nossa aula de interpretação de texto. Vamos começar? São as intenções explícitas ou implícitas existentes na linguagem dos interlocutores que participam de uma situação comunicativa. Vejamos o exemplo. Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. E além disso, ainda quer se enforcar? Na piada, o locutor deseja ser socorrido ao pedir uma corda, naturalmente prendendo-se a ela. O interlocutor, entretanto, interpreta a sua pergunta como se o locutor desejasse se enforcar. O humor é extraído do fato de as personagens não levarem em conta um princípio básico das interações verbais, a intencionalidade discursiva. O destaque dessa função é dado ao emissor. Suas principais características são: o destaque é dado ao receptor. Suas principais características são: verbos no imperativo, verbos e pronomes na segunda ou terceira pessoa, tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento, presença predominante em textos de publicidade e propaganda e emprego da ambiguidade. Filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café nas proximidades de Brodowski, em São Paulo. Com a vocação artística florescendo logo na infância, Portinari teve uma educação deficiente, não completando sequer o ensino primário. Aos 14 anos de idade, uma trupe de pintores e escultores italianos que atuava na restauração de igrejas passa pela região de Brodowski e recruta Portinari como ajudante. Seria o primeiro grande indício do talento do pintor brasileiro. O destaque é dado ao referente, ou seja, ao contexto, ao assunto. E a intenção principal do autor é informar o leitor, neste caso, sobre a vida do pintor Portinari. As suas principais características são objetividade, linguagem direta, precisa, denotativa e clareza nas ideias. Traduzir a realidade tal como ela é. E finalizamos com a presença predominante em textos informativos, jornalísticos, didáticos, científicos, além de mapas, gráficos, legendas e recursos representativos. O destaque é dado ao código. Numa situação em que um linguista define a língua, observa-se que para conceituar um termo do código, ele usou o próprio código, ou seja, definiu língua usando a própria língua. Também ocorre metalinguagem quando um poeta, num texto qualquer, reflete sobre a criação poética. Quando um cineasta cria um filme tematizando o próprio cinema.
Quando um programa de televisão enfoca o papel da televisão no grupo social. Quando um desenhista de quadrinhos elabora quadrinhos sobre o próprio meio de comunicação. E assim por diante. Em todas as situações citadas, percebe-se o uso do código. O exemplo mais definitivo desse tipo de função são as aulas de gramática, os livros de gramática e os dicionários da língua. O canal é o posto em destaque. O interesse do emissor ao emitir a mensagem é apenas testar o canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal, o que tem o mesmo valor de um aceno com a mão, com a cabeça ou com os olhos. Exemplo típico da função fática é a linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. A própria mensagem é posta em destaque, ou seja, chama-se a atenção para o modo como foi organizada a mensagem. Valorizam-se as palavras, as suas combinações, afetiva, sugestiva e conotativa. Ela é metafórica. Exemplos de textos poéticos. Além dos provérbios e letras de música, conforme citado, encontramos esse tipo de função em textos escritos em prosa, em slogans e ditos populares. Logo, se trata de uma função exclusivamente encontrada em poesias. É importante ressaltar que em um mesmo texto pode coexistir mais de uma função. E isso depende da intenção do emissor ao elaborar a mensagem. E com isso finalizamos a nossa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!